Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de sexta-feira para todos nós. É com muito bom coração que nós iniciamos este momento de Evangelho diário, este momento que a gente abre o nosso coração para Jesus, para as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a nossa alma ela carece do alimento divino. A nossa alma tem sede das palavras de Jesus. Então que hoje as nossas palavras aqui compartilhadas, elas possam saciar a nossa alma. Bom, meus irmãos, o Cristo, o nosso amado Mestre Jesus, ele curou muitas almas fisicamente aqui na Terra. Mas fato é que são incontáveis as almas que ele curou moralmente. Vejamos bem, Jesus curou fisicamente a muitos, mas incontáveis são o número de almas que ele curou interiormente. Cristo curou através do Verbo, através das palavras de esperança, de consolação, através dos seus ensinamentos. Jesus curou almas, transformando elas com as palavras consoladoras do Verbo divino. E isso é muito valoroso. E não foi diferente quando Jesus, em um dia, passando os teus ensinamentos, também estava ali com o cunho da cura interior, as palavras dele. Jesus dizia: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí você lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a oferta, diante do altar, e vai se reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Essa é uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Como dissemos, através das palavras, Jesus curava as almas, porque Jesus abria os corações para transformações íntimas tão profundas que era a cura daquele espírito. Então, os ensinamentos que Jesus falava, Jesus propagava e ensinava eram ensinamentos carregados com o propósito também da cura das almas. E essas palavras de Jesus não são diferentes. Por elas, Jesus está nos conduzindo ao ressentimento, ao perdão, a não guardar rancor. Por essas palavras, Jesus está nos conduzindo à reconciliação. E muitos de nós, meus irmãos, encontrará na reconciliação a cura que a gente tanto precisa, o alívio na alma que a gente tanto precisa, a libertação que o nosso espírito tanto carece. Vai ser na reconciliação com o próximo que a gente encontrará a libertação e a cura da nossa alma. Meus irmãos, fato é que reconciliar-se com o próximo nem sempre é fácil. E muitas vezes se torna quase que um sacrifício se reconciliar. Vejamos que fazer sacrifícios materiais às vezes se torna até mais fácil do que fazer os sacrifícios da alma. E aqui eu digo o sacrifício do orgulho em ir em busca de uma reconciliação. Porque vejamos bem, quantos de nós, muitas vezes, afirma de que não vai em busca da reconciliação porque o culpado é o outro, quem errou é o outro. Então a gente diz, eu não vou lá pedir perdão, eu não vou pedir desculpa porque quem errou foi ele. Em outros momentos a gente afirma que não vai se reconciliar porque foi o outro que nos magoou. Então seria ele que teria que pedir desculpa. Então a gente não vai lá reconciliar com ele, não.
E isso nos causa uma angústia, muitas vezes que a gente nem percebe. Isso nos torna prisioneiros do rancor, da mágoa, da raiva contra o outro. Por isso que a gente diz que a reconciliação muitas vezes ela é a cura da alma, porque a gente se liberta desse rancor, dessa mágoa, dessas tristezas improdutivas. Fato é, meus irmãos, que quando a gente perdoa, estamos primeiramente nos libertando daquilo. E para haver a reconciliação, é necessário que a gente sacrifique o nosso orgulho, o nosso egoísmo, coloque o nosso ego de lado e humildemente compreenda que reconciliar-se com o próximo é benéfico tanto para nós quanto para ele. É benéfico tanto para a gente dar continuidade na nossa jornada, quanto para o nosso irmão também. De que não é valoroso ficarmos presos nessa teia de rancor e ter que retornar vidas e vidas, vidas e vidas até que consiga se perdoar. Como Jesus já nos convidava, que a gente perdoe aqueles que nos fizeram mal, os nossos inimigos, aqueles que nos prejudicaram, enquanto estamos aqui em vida com eles. Aproveitar esse momento e não formar uma teia ali de rancor que a gente vai ter que reencarnar, reencarnar e reencarnar para se perdoar. Antes, aproveitar esse momento para a gente crescer, evoluir e aprender um pouco mais sobre humildade através da reconciliação. E é importante a gente também frisar, meus irmãos, que quando Jesus afirma que a importância do se reconciliar, não é que Jesus estava exigindo que a gente convivesse fisicamente, diariamente e harmonicamente com esse irmão que nos fez mal. Não é isso que Jesus está exigindo. Porque às vezes a gente interpreta a reconciliação como 2 pontos. Primeiro, aceitação do mal que o outro nos fez, ou que a gente coaduna com o mal que o outro fez, e não é isso. Reconciliar e perdoar significa libertação de rancor. Não significa que a gente está aceitando o erro, concordando com o mal que foi feito. Muitas vezes o mal cometido, o prejuízo que foi nos feito, foi algo realmente pautado no caminho da maledicência e a gente não concorda com a maledicência. Mas quando a gente perdoa, estamos tendo compaixão, tendo indulgência e, sobretudo, nos libertando de rancor. Dizendo que mágoa e rancor, quanto a esse momento, a gente não guarda. Isso é perdão. É também compreender que a gente erra, o outro também erra, cada um segundo suas obras. Outro ponto que a gente também às vezes interpreta um pouco equivocado no reconciliar é essa questão de achar que a gente tem que conviver externamente, fisicamente, em harmonia plena com aquele que nos fez mal. E não, a reconciliação ela é muito mais conviver em paz interior com o outro. Nem sempre será viável o reencontro ou a convivência física. Nem sempre isso será viável perante o mal que foi feito. Mas é a gente conviver interiormente em paz com o outro. Isso é reconciliação. Não pensar mal dele, não falar mal, não desejar mal, não guardar mágoa do que ele fez, não ficar desejando coisa ruim para a vida dele. É viver em paz com aquele que nos fez mal, interiormente. Isso também é reconciliação. Então, meus irmãos, a reconciliação ela enfrenta muito mais o sacrifício do orgulho. Por isso que aqui Jesus diz, né, nessa situação, que estamos tão acostumados a oferecer sacrifícios a Deus, a nos colocar como abnegados a Deus nosso Pai, e nos esquecemos que um dos sacrifícios mais agradáveis a Deus nosso Pai é o convívio em harmonia entre nós que somos todos irmãos. É nos ajudarmos, nos ampararmos, buscar
nos amar e nos respeitar. E isso demanda um sacrifício, porque precisamos sacrificar o nosso orgulho. Aquele orgulho que, como a gente diz, vem através daquelas frases: não fui eu que errei, então não vou lá pedir desculpa. Então, quando a gente começa a lutar contra esses pensamentos orgulhosos, contra essas frases orgulhosas que muitas vezes vêm na nossa cabeça, já estamos caminhando no caminho, já estamos caminhando na trilha da reconciliação. Isso é o mais importante. É a gente ter boa disposição para buscar reconciliação, que é viver em paz interiormente com aquele que nos fez mal. Não guardar rancor, não guardar mágoa, não guardar lembranças negativas quanto a ele. Bom, meus irmãos, que hoje a gente possa levar essas palavras no nosso coração, que a gente possa dia após dia buscar viver a reconciliação interiormente com aqueles que nos prejudicaram, nos fizeram mal, que a gente possa buscar essa harmonia interior e essa paz no pensamento perante esses irmãos. Essa nossa passagem de hoje, ela foi inspirada no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Também é uma reflexão da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Uma excelente sexta-feira para todos nós. Que assim seja.